Seja muito bem-vindo a mais uma aula, mais um vídeo do nosso canal de Escatologia. E hoje nós vamos falar sobre as relações de selos, trombetas e taças. Você já se questionou de como é que funciona, como é que é a interação dos selos, trombetas e taças do Apocalipse? Existe uma sequência ou isso é meio aleatório? As trombetas são as mesmas coisas dos selos, as mesmas coisas da taça? Vamos entender isso daqui hoje nessa nossa aula. Primeira coisa que a gente precisa entender, que é muito importante, vamos abrir aqui o nosso slide, ó, é você entender que quando você vai ler lá a abertura dos selos, que são os primeiros eventos ali, você observa que é relatado o seguinte aspecto, ó, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Aí ele fala, ó, vi quando abriu o segundo selo, quando abriu o terceiro selo, quando o Cordeiro abriu o quarto selo, quando ele abriu o quinto selo, quando o Cordeiro abriu o sexto selo. O que isso está mostrando para a gente? Isso está mostrando uma coisa chamada sequência ordinal. Sequência de eventos. Eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Para ficar mais claro ainda, quando a gente vai analisar essas palavras no original, eu vejo realmente essa sequência, essa ordem dos eventos. Eu vejo primeiro, lá no grego, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Eu vejo isso para os selos, primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu vejo isso para as trombetas, primeira trombeta, quarta trombeta, quando antes tocou a quinta trombeta, quando antes tocou a sexta trombeta. Eu vejo isso para as taças, quando vê a primeira taça, derramou a segunda taça, derramou a terceira taça. Selos, trombetas e taças, eu tenho sequência ordinal. Isso é interessante, que é a mesma palavra utilizada quando os saduceus foram questionar Jesus, está descrito lá em Mateus 22, e foram perguntar sobre Jesus, questionar sobre a ressurreição, né? E eles falam lá daquela mulher que se casou com 7 irmãos. Ela casou com o primeiro, mas o primeiro morreu, não deixou descendência. Então ela foi e se casou com o segundo irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, ele morreu, depois ela casou com o terceiro, até o sétimo. Perceba que a mulher, ela não casou com o quarto antes do segundo, né? É uma coisa muito óbvia isso. Ela não casou com o quinto antes do terceiro. Ela casou primeiro com o primeiro, ela casou segundo com o segundo, depois ela casou com o terceiro, depois ela casou com o quarto. Por que é importante estar falando isso aqui para você? Porque Apocalipse usa essas mesmas palavras de sequência ordinal. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo. Ele vai falar primeira trombeta. Ou seja, a segunda trombeta, ela só acontece depois da primeira trombeta. A terceira trombeta, ela só acontece depois da quarta trombeta. Desculpe, a terceira trombeta só acontece depois da segunda trombeta. Ela não acontece depois da quarta, por exemplo. Tá bom? Então eu entendo que existe uma sequência ordinal no Apocalipse. Então quando eu vou lá para os selos, eu analiso os selos lá em Apocalipse 6, Apocalipse 8, eu vejo que o primeiro selo é o cavalo branco, o segundo selo é o cavalo vermelho, o terceiro é o cavalo preto, o quarto é o cavalo amarelo. Então eu entendo, ele vai descrever os eventos desses selos, que as guerras entre as nações que acontecem no segundo selo, ela vai preceder a escassez de alimentos, a hiperinflação que vai acontecer no terceiro selo, que vai preceder a intensificação das mortes por fome, por epidemias, por animais selvagens, por violência que acontece no quarto selo. Está escrito isso lá. Então entenda que o quarto selo é depois do terceiro. E o terceiro selo é depois do segundo, tá? Isso precisa ficar claro para a gente conseguir ter uma interpretação coerente de Apocalipse. Eles não estão lá de forma aleatória. Jesus fez questão de colocar, na revelação, João lá escreveu, primeiro, segundo, terceiro. Não tem outra forma de escrever isso que não seja melhor para descrever uma sequência ordinal de eventos. Não tem outra forma. A melhor maneira de explicar que o segundo, esse evento lá do cavalo vermelho, ele vem depois do cavalo branco, é dizer que um é o primeiro e outro é o segundo. Não tem outra forma melhor. Então não faz sentido uma interpretação aleatória disso daqui. O texto, exegeticamente, quando a gente analisa isso no escrito, tá claro isso daí pra gente, tá? E no sétimo selo a gente está diante das 7 trombetas. O sétimo selo, ele nada mais é do que o momento onde os 7 anjos recebem as 7 trombetas para tocar. Olha aqui, ó, como diz o texto. Ó.
Apocalipse 8, quando fala do sétimo selo. Ó. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos. Então, olha o tempo ali, quando abriu, então ele viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. Em que momento foi dadas 7 trombetas para os anjos? Foi lá no primeiro selo de Apocalipse? Não. Foi no segundo selo? Não. Foi no terceiro selo? Não. Foi no sétimo selo. No sétimo selo, eles recebem a trombeta. Aí o que acontece? Versículo 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Quando é que os anjos vão começar a tocar as trombetas do Apocalipse? No sétimo selo. A quarta trombeta do Apocalipse não é o quarto selo, como alguns defendem. A quarta trombeta do Apocalipse não é o terceiro selo, ou alguns procuram uma certa associação de parecido, não é. As trombetas de Apocalipse, elas acontecem dentro do sétimo selo. Então, de forma visual, para a gente entender isso daqui, eu tenho os eventos do primeiro selo, que é o cavalo branco. Eu já gravei vídeo explicando o que é o cavalo branco, detalhe por detalhe. Está lá na série Cronologia do Apocalipse, os selos do Apocalipse. Eu explico direitinho aqui, todos os selos, na verdade, você pode ver com detalhes do primeiro selo. Segundo selo, cavalo vermelho. Terceiro selo, cavalo preto. Aí, no sétimo selo, quando a gente viu lá, abriu o sétimo selo, o que aconteceu? Os 7 anjos recebem as trombetas para tocar. Então, dentro do sétimo selo, eu tenho as 7 trombetas. Onde estão as trombetas? No sétimo selo do Apocalipse. Aí vai tocar a primeira, a ordem, depois vem a segunda, depois vem a terceira, depois vem a quarta, depois vem a quinta, depois vem a sexta, depois vem a última trombeta do Apocalipse. Ok? Tranquilo? Olha lá, quando a gente vai para a última trombeta do Apocalipse, olha que interessante. Apocalipse 11. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve nos céus grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Eu já gravei um vídeo só sobre a última trombeta, os eventos da última trombeta, que é riquíssimo de informação, tá? Mas o que eu quero destacar para você aqui nessa aula, nesse vídeo, é que é o seguinte. Olha o que ele observa, João. Na sétima trombeta, ele vê o seguinte, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Observe que na sétima trombeta abre-se o santuário de Deus no céu e ele vê o quê? A arca da aliança. Isso é muito importante a gente entender esse detalhe. Por que ele fala esse detalhe aqui pra gente? Porque ele vai linkar lá na frente. Apocalipse, ele vai fazendo links para você interpretar. Ele faz links com profecias do Antigo Testamento, ele faz links entre ele mesmo. O capítulo 11 vai linkar com 15. Olha lá, Depois destas coisas que ele citou lá no 14, olha o que ele fala. Olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Olha lá, são as mesmas coisas que ele viu lá na sétima trombeta. Ele está agora mostrando a continuação, o que vai acontecer na sétima trombeta. É isso que ele está demonstrando para a gente. Ah, mas lá é tabernáculo da aliança, é a mesma coisa. Eu até botei isso aqui para não ter dúvidas, né, para quem ainda não sabe. Êxodo 25, 22, Deus falou assim, ali virei a ti, de cima do propiciatório, né, da Arca da Aliança, do meio dos 2 querubins que estão sobre a Arca do Testemunho. É a mesma coisa, tá? Então, perceba que João tem a mesma visão da sétima trombeta. Ele viu que abriu-se no céu o santuário de Deus, onde estava lá o quê? O tabernáculo do Testemunho, o tabernáculo da Aliança. E olha o que acontece. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos-se de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus. Então, as 7 taças da cólera de Deus, 7 taças da ira, quando é que os anjos recebem? Os 7 anjos? Na sétima trombeta. Na sétima trombeta. Então, dentro da sétima trombeta, nós temos o derramamento das 7 taças. Beleza? Dentro da sétima trombeta, nós temos o derramamento das 7 taças. Aí eu vou ter a primeira taça, que vem antes da segunda taça, que vem antes da terceira taça, que vem antes da quarta taça.
Beleza? Entendeu isso daqui? As 7 trombetas estão dentro do 7º selo. E as 7 taças estão dentro da 7ª trombeta. Então eu poderia dizer também, por exemplo, que as 7 taças estão dentro do 7º selo. Claro, porque as 7 trombetas estão dentro do 7º selo. Tá pegando isso daí? Tá pegando esse entendimento? Isso é importante porque isso é uma linguagem apocalíptica que nos faz entender essa ordem, a sequência dos eventos. Aí olha o que ele fala na 7ª trombeta, na 7ª taça. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E houve um terremoto como nunca houve igual desde que há sobre a terra. Ou seja, é um terremoto como nunca houve. Esse é o último terremoto. E ele diz: feito está. Feito está. Terminou. É o fim de tudo aqui. Então, de uma forma didática, ilustrativa, a gente entende o seguinte, ó, quando lê Apocalipse: primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7º selo. Dentro do 7º selo, eu tenho as 7 trombetas tocando. Na última trombeta, na 7ª trombeta, eu tenho as 7 taças sendo derramadas. E a gente sabe, lendo mais à frente de Apocalipse, que Jesus volta após isso, dentro da última trombeta do Apocalipse. É a volta de Jesus. Beleza? Então é assim que a gente entende. Para ficar mais fácil para você, eu preparei uma ilustração, tá? Para a gente entender a Apocalipse como se fosse uma série. Isso aqui eu já tinha postado em uma outra rede social sobre isso, no início do ano. E eu percebi que foi algo muito bom para as pessoas entenderem. Eu acho que ficou uma ilustração legal para as pessoas compreenderem sobre o Apocalipse. Então, entenda o Apocalipse, os eventos do Apocalipse, como uma série. Eu até criei aqui esse banner para ficar uma coisa mais interessante. Então nós temos a série aí chamada Apocalipse, tá? E essa série, ela possui 7 temporadas. É uma série que tem 7 temporadas. A primeira temporada é o primeiro selo. As temporadas são selos. A segunda temporada é o segundo selo, onde vai desencadear guerras. Terceira temporada, eu vou ter o cavalo preto lá, o terceiro selo. Fome, escassez de alimentos. E sabe o que é interessante? Quando termina uma temporada, os eventos dela não têm influência sobre as outras? É a mesma coisa em Apocalipse. Por exemplo, a primeira temporada, que é o Cavaleiro do Cavalo Branco, ele é o anticristo, ele vai agir durante todas as temporadas do Apocalipse. Durante todas ele estará presente. Mas, na primeira temporada, é o momento onde ele vai manifestar, vai demonstrar o que ele vai fazer. Certo? Essa é a primeira temporada. Então, o restante das temporadas, eu tenho a quarta temporada, o quarto selo, Cavaleiro do Cavalo Amarelo. Eu tenho a quinta temporada, as almas dos mártires clamando por justiça. Sexta temporada tem os sinais cósmicos no céu. E na sétima temporada, a última temporada do Apocalipse. Na última temporada do Apocalipse é onde ocorrem as 7 trombetas. Que a gente poderia dizer como se fossem os episódios. Então, o primeiro episódio da última temporada, eu tenho a primeira trombeta. No segundo episódio da última temporada, eu tenho a segunda trombeta. O terceiro episódio da última temporada, eu tenho a terceira trombeta. E assim por diante. Onde a gente vai ter, nessa última temporada, esses 7 episódios. No 7º episódio, eu vou ter a última trombeta do Apocalipse. A 7ª trombeta. Última trombeta no último episódio da última temporada. E aí, se eu for pegar esse meu último episódio e analisar ele e dividir ele em partes, peguei lá meu último episódio da última temporada da minha série. Eu vou dividir ele em partes. Na primeira parte desse último episódio, eu tenho a primeira taça. Depois, a segunda parte, eu tenho a segunda taça. Terceira parte desse episódio, eu tenho a terceira taça. E assim por diante. Até eu chegar na minha última parte desse episódio, a 7ª parte dele, que é a 7ª taça que é derramada, onde feito está. Onde feito está. E a gente também sabe que na última trombeta do Apocalipse é onde o reino ele é entregue a Cristo. Onde os mortos vão ser, é declarado, né, que chegou o momento de julgar os mortos. É declarado que vai chegar o momento de galardoar os salvos. É o momento onde Cristo volta. Então, onde é que Cristo volta? No último episódio da última temporada. Ele volta na última trombeta.
ao final lá daquele último episódio, né? A gente sabe isso por Apocalipse, que tem esses detalhes, demonstra os detalhes dos acontecimentos. Então essa aqui é uma forma ilustrativa de você compreender a relação de selos, trombetas e taças de Apocalipse. Entenda então que eu tenho primeiro os selos, dentro do sétimo selo eu tenho as trombetas sendo tocadas, dentro da sétima trombeta eu tenho as taças sendo derramadas e Cristo voltando. Eu espero que isso tenha te ajudado a compreender essas relações. Tem aí os versículos para você estudar, para você se aprofundar. E eu acredito fielmente que isso vai te ajudar muito a compreender a cronologia do fim dos tempos. Um abraço e a gente se vê na próxima aula.